A literatura infantil surgiu no século XVII com a intenção de educar as crianças moralmente. Em homenagem ao escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, foi criado o Dia Internacional do Livro Infantil, que é comemorado na data de seu nascimento, dia 2 de abril, em virtude das inúmeras histórias que foram criadas por ele. Dentre as mais conhecidas mundialmente estão O Patinho Feio, O Soldadinho de Chumbo, A Pequena Sereia e As Roupas Novas do Imperador. A data é conhecida e comemorada mundialmente em mais de 60 países, como forma de incentivar e despertar nas crianças o gosto pela leitura. Até um tempo atrás, nós tínhamos a disciplina de literatura, junto com as aulas específicas de arte, inglês e educação física, mas em função de alguns problemas, ela foi retirada. Então, aconteceu que a disciplina ficou para as professoras regentes. Aqui no Vitório, assim como nas outras escolas, nós também temos vários projetos de leitura em sala de aula. Então, os livros são levados para a sala e disponibilizados para as crianças, tá? Gibis também, as crianças adoram a leitura de gibis e algumas parcerias que foram feitas, acabaram trazendo mais livros para as escolas, projetos da Biblioteca Municipal, que eu acho que é uma parceria incrível, né? A Neide, assim, ela tem projetos da caixinha de leitura, da sacola de leitura, e isso incentiva as crianças. E nós aqui também temos a leitura diária de um livro, de um clássico, Monteiro Lobato, Conto de Fada, enfim, o livro que a professora escolhe. E ela vai contando por capítulos, isso incentiva a curiosidade, aguça, estimula a leitura das crianças. E assim, é importante demais da conta. Os pais precisam ler para os filhos em casa, na escola, isso tem que ser incentivado. Já dizia, né, Machado de Assis, que um país se constrói com livros, com muita cultura, e eu acho muito importante, deixo esse apelo para que os pais leiam, os professores divulguem cada vez mais a literatura infantil para as crianças nas escolas. Tanto os clássicos da literatura infantil quanto os livros somente ilustrados proporcionaram o desenvolvimento do imaginário das crianças, bem como o aspecto cognitivo, desenvolvendo seu aprendizado em várias áreas da vida. As histórias reportam valores morais e éticos que levam o sujeito a repensar suas atitudes do cotidiano, numa reflexão que pode modificar sua ação, tornando-a melhor enquanto pessoa. E o aluno ele precisa perceber no professor e na família ou no leitor que a pessoa realmente tem prazer em ler. Assim estimula ainda mais. Eu acho assim, a Secretaria de Educação dá essa abertura para a gente trabalhar literatura em sala de aula. Existem cursos, né, de formação. A formação continuada muitas vezes prioriza essa leitura. Eu acho assim, é formiguinha, é fazer todo dia, é incentivar, é mostrar para as crianças que o professor também lê, né? E no dia a dia tentar enfatizar isso cada vez mais. Qual é a principal dificuldade, talvez, que você, como professora, perceba no dia a dia, no seu cotidiano, em relação à leitura, em relação, por exemplo, a algum aluno que não tem muito interesse? Quais são as principais dificuldades aí nisso tudo? Eu acredito um pouco o acesso aos livros, uma falta, assim, de um espaço, de uma biblioteca, que seja acessível para os alunos na escola, um espaço adequado de leitura. Um pouco também envolve a questão assim, da cultura familiar ou do poder aquisitivo. A gente não pode deixar não digo que seja tão importante, mas acarreta também essa dificuldade. E o aluno que não tem interesse, eu sempre digo para mim e para as crianças, não existe uma pessoa que não tem interesse em ler. O que existe é que ela não achou o livro certo para começar. Tá? Então, eu acho que a partir disso fica uma reflexão para a gente. Né? É só procurar o livro certo que a leitura se desenvolve. A literatura infantil traz sentido aos fatos que acontecem na vida, envolvendo principalmente as crianças. José Mateus, de apenas 5 anos de idade, lê todos os dias e dá um grande exemplo aos adultos. José Mateus, fala pra gente. Você gosta de ler muito? Sim. Quantos livros você já leu, você sabe, esse ano? Eu não sei. Bastante? Uhum. Todos os dias você lê? Sim.
Por que você acha importante ler bastante? Porque daí quando a gente crescer a gente vai saber de bastante coisa. E aqui na escola, como que é feita essa leitura de livros? É legal? É legal. A tia deixa livro lá atrás numa mesa, daí quem termina as atividades pode pegar e ler. E todo dia você pega um livro. Sim. Ler é um movimento de interação das pessoas com o mundo e delas entre si, e com isso se adquire uma percepção do universo. Não só vai fazer um bem enorme para a personalidade dessa criança, como vai ampliar o acesso cultural, o acervo cultural dessa criança. Eu sou uma leitora voraz, então eu tento passar isso para os meus alunos, explicando a necessidade que eles têm de lá na frente fazer uso de tudo isso. Porque conhecimento a gente acumula, ele jamais vai deixar de existir, né? Então, tentando mostrar para eles essa ponte, que o que eu conheço hoje, o que eu leio hoje, lá no futuro vai favorecer, por exemplo, o meu vocabulário, minha argumentação, a minha cultura, meu modo de discutir com as pessoas, eu acho muito importante.